seguinte, estamos na construção do nosso prédio da educação. Já passamos pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto andar. Essa palavra é importante, andar, é para andar e não para ficar parado. A educação é caminhada, ela se faz na caminhada e não na parada, por mais que ela também se faça na atenção. Mas eu presto atenção, parado e andando, mas educação é andando. E agora chegamos então no sexto andar. E o sexto andar é um andar que tem como nome paz interior. Esse é um andar que tem 4 apartamentos. O 601 é o apartamento da disciplina. O professor, o estudante. Inclusive é engraçado, né? Porque aqueles componentes curriculares a gente chama de disciplina, lembram? Disciplina, matéria. Mas a disciplina que eu quero falar aqui é a disciplina enquanto comportamento humano. Uma pessoa disciplinada, ela pode ser definida como uma pessoa organizada, uma pessoa sistematizada, faz as coisas no seu devido tempo, de maneira planejada, organizada. E alguns, quem sabe, já ouviram essa expressão quando alguém diz assim, nossa, como aquele cara é disciplinado, ele coloca algo e segue. Mas isso tem a ver também com o apartamento 602, que eu já vou falar, que é a determinação. Então, a disciplina, ela é fundamental para um professor. Se o professor não for disciplinado, começar a aula no seu horário, terminar no seu horário, passar o conteúdo que tem que ser passado naquele dia, porque ele organizou no dia anterior, na semana anterior. Se ele não conseguir fazer isso, ele não vai conseguir atingir seus objetivos. E os seus objetivos, obviamente, para um professor, os grandes objetivos de um professor, quais são? Fazer com que o estudante aprenda, fazer com que o estudante se desenvolva, evolua. Essa mensagem da disciplina do apartamento 601 tem que ser passada também para o estudante. O estudante também precisa ser disciplinado. Quero dizer que isso eu busco fazer muito com os meus filhos. Eu que fui professor, porque agora estou afastado, né, da universidade para estar no cargo de secretário municipal de educação, eu pensei muito na minha vida e fui muito disciplinado, mas também sou disciplinado na minha vida enquanto secretário. Pense nisso. Vamos para o apartamento 602. O nome desse apartamento é determinação. Uma pessoa determinada é aquela pessoa que consegue estabelecer metas assim objetivas, metas definidas, né? E mais do que isso, ela tem a convicção, eu gosto muito dessa palavra, ela tem a convicção que essas metas que ela definiu, ela vai atingir, desde que ela empenhe. Lembra do apartamento lá do 5º andar, quando eu falei do apartamento empenho? Desde que ela empenhe energia para atingir as suas metas e seus objetivos. Isso é determinação. Uma pessoa determinada é aquela que tem convicção que os seus projetos vão se transformar em realidade a partir do seu trabalho. Professor determinado, este ano minha turma vai aprender isso. E ele coloca isso como meta, como definição objetiva. Ele vai seguir. Não vai ser a primeira dificuldade, o primeiro desafio, a primeira armadilha, a primeira pedra no caminho que vai fazer com que ele mude o seu sonho, o seu projeto, o seu objetivo e logo a sua determinação. O 603 é um apartamento que ele às vezes as pessoas esquecem dele. E na educação, um professor tem que frequentar esse apartamento, que é o apartamento da perseverança. A perseverança tem como qualidade aquele que é persistente, mas ele é persistente com consistência nas suas ações. Ele não desiste na primeira pedra no caminho, ele persevera, ele vai construindo. Quando eu falo de perseverança, eu gosto muito de uma frase que diz assim: hoje eu sou melhor do que ontem, mas eu tenho que ter a humildade e a certeza de entender
que hoje eu sou pior do que amanhã. Por isso a importância da perseverança, que é a consistência de ir ao longo da caminhada conquistando objetivos, né? Tendo essa questão firme nos seus propósitos, de não desistir facilmente. Persevere, frequente esse apartamento, o 603, que eu tenho certeza que você vai se dar bem com ele. E o último apartamento desse andar é o 604. Ah, que apartamento danado em pleno século XXI, que tem pouca gente que frequenta esse apartamento. Sabe o nome do apartamento? O nome do apartamento 604 é o apartamento da paciência. Infelizmente, as pessoas estão perdendo rapidamente a paciência. Um professor jamais pode perder a paciência. Um professor jamais pode cair numa armadilha, seja no argumento, seja no dia a dia. Paciência. Fundamental o professor entrar todo dia nesse apartamento, leva a chave para casa e bota lá no chaveirinho. 604 é o apartamento que eu diria que ele é um pilar da educação no mundo de hoje. Um mundo que muitas vezes estão dizendo que vivemos extremos, vivemos conflitos, mas se o professor, que é ali um elemento, não vou chamar de elemento, mas o ser humano fundamental numa sala de aula, se ele não tiver o exercício diário da paciência e nunca, eu não gosto de nunca e sempre, mas vou falar aqui, nunca perder a paciência, eu tenho certeza que ele vai edificar um lindo prédio da educação. E sabe, andando por esse andar, o sexto andar, eu vi 2 quadros nele, que eu também falo há muitos anos a primeira frase, que diz o seguinte: o universo conspira. Eu não tenho dúvida que se você frequentar o 601, o 602, o 603 e o 604, você lembra quais são os apartamentos? Disciplina, 601. Determinação, 602. 603, perseverança. 604, paciência. Se você frequentar esses 4 apartamentos deste andar, eu não tenho dúvida, o universo vai conspirar e você vai ser um brilhante professor, um excelente educador. E, ao finalzinho do corredor, está escrito na parede, assim num grafite, que é lindo o que está escrito lá, que diz assim: o passado já foi, não adianta nada. Adianta apenas você lembrar com uma boa saudade. Mas o passado já foi, você não muda o passado. As coisas boas do passado, viva com alegria e tenha esse sentimento lindo que é a saudade, reviver os bons momentos. E se o passado não foi tão bom, aprenda com ele para que o presente se realize, como diz esse nome, o presente. Ele é um presente, ele é uma dádiva de Deus, né? Que foi dado a nós, é o presente, é o hoje, o aqui e agora. Viva com intensidade, fazendo as melhores escolhas, se empenhando, tendo dedicação, tendo entusiasmo, porque dessa forma você vai chegar no futuro. E o que é o futuro? O futuro nada mais é do que um porvir que você vai construindo ao longo da sua caminhada. Bem, mas eu ia falar do quadro e acabei explicando tudo. O passado já foi. O futuro é um porvir que você chegará lá a partir das escolhas que você faz hoje, no presente. Por isso, o nome é presente. Isso é que está no quadro, no grafite, no final do corredor. É o seguinte, educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração.